Uma pessoa pobre não é alguém que tem pouco, mas alguém que precisa infinitamente de mais e mais e deseja mais e mais. Ou então, quando você compra alguma coisa, não é o seu dinheiro que você está gastando. Você está gastando o tempo que você levou para acumular aquele capital. É com reflexões como essa que o uruguaio Pepe Mujica ganhou fama internacional. Ao menos a mim é o que chegou primeiro. É claro que há posições políticas dele, mas são essas reflexões existenciais, eu diria, que ele promoveu em várias ocasiões, é que deram a fama que ele tem hoje. Esse é um livro, leio pouco aqui livros biográficos, mas esse me interessou em particular. Esse é o livro Uma Ovelha Negra no Poder, Confissões e Intimidades de Pepe Mujica, escrito por Andrés Dandas e Ernesto Dubovitz. A história desse livro foi ao longo de 20 anos, então foi um trabalho bem feito. Esses dois jornalistas entrevistaram, foram estreitando relações com o Pepe, antes mesmo dele se tornar presidente do Uruguai, e foram captando conversas. E esse livro aqui, um livro relativamente pequeno, cerca de 215 páginas, ele é um compilado, né, em formato de livro, de mais de 100 horas de conversa com o Pepe. Né? Aqui na capa, inclusive, tá ele com a sua cachorra, a Manuela, sua cachorra de 3 patas, que viveu por mais de 18 anos, porque ele tinha muita afinidade, mas vai muito além, né, das preferências e gostos da vida íntima do Pepe Mujica. Esse livro foi publicado inicialmente lá em 2015. Né? Infelizmente, ano passado, o Mujica faleceu com mais de 90 anos de idade, e despertou ainda mais a curiosidade de muitas pessoas por entender e saber um pouco mais da vida dele, porque ele é uma pessoa de alcance mundial, principalmente depois que ele foi eleito presidente do Uruguai. Isso aconteceu em 2009, ele tomou posse em 2010, lá são 5 anos o mandato, sem reeleição, então ele ficou de 2010 a 2014 no poder. Esse livro trata principalmente de situações que ocorreram durante esse tempo, mas não é só isso. Ele volta no tempo para falar da vida desde a adolescência do Pepe Mujica até depois do fim de seu mandato em 2014 no Uruguai. Porque assim, eu fico me perguntando por que ele, principalmente entre os jovens, ele sendo um senhor idoso, avesso a novas tecnologias, ele conseguiu ser admirado pela juventude. Não só pela juventude, eu diria que por muita gente de todos os espectros políticos. Para mim, fica a ideia de que ele atraiu essa multidão que ele atraiu porque ele é alguém, um político no caso, mas ele é alguém, acima de tudo, alguém que vive o que prega, é alguém que vive o que diz. E ele ficou conhecido por várias alcunhas, entre as quais, por exemplo, o título rótulo de presidente mais pobre do mundo. Ele era avesso ao consumismo desenfreado e ele vivia isso. Por exemplo, né, ele sempre estava andando ali, ele preferia andar em seu Fusca azul, um Fusca simples, um carro simples, em detrimento de elegantes carros oficiais. Ele morava em uma chácara na periferia de Montevidéu, a capital do Uruguai, e 70%, ao longo de todos os 5 anos de mandato, 70% de seu salário como presidente era destinado a um programa habitacional para pessoas de baixa renda. Esse é só um dos muitos aspectos interessantes que fazem interessante conhecer essa biografia aqui. Um livro muito bom. Claro que se você se interessa um pouco mais por política, você vai gostar ainda mais, mas você não precisa ser um grande fã de política, porque o Pepe, ele refletia muito mais sobre, além do que política, ele refletia sobre a vida, sobre o consumismo,
sobre a felicidade. Mas como que começa? Gosto sempre de fazer esse ponto para você que está pensando em talvez lê-lo. O livro começa citando uma informação de um arquiteto em Tóquio, no Japão. Ele chega uma mensagem para ele de algo que veio pelo Twitter, então Twitter, que trazia um discurso de 10 minutos desse senhor aqui, do José Mujica, num discurso em 2012, num evento que teve no Brasil chamado Rio+20. Era uma conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável e o Mujica fez um discurso que empolgou muita gente. Só que esse discurso chegou lá em Tóquio. Então já dá uma medida de quão popular internacionalmente o Mujica ficou e ele soube usar isso muito bem. O que nos remete ao título do livro, né? Uma ovelha negra. Por que ovelha negra? Ele se via como uma carta fora do baralho, no sentido de que ele não se encaixava naquele ambiente burocrático no qual ele estava. Por isso ele se vê como uma ovelha negra, né? Ele nunca usou gravata, ele era uma pessoa extremamente informal, né? Isso gerou muitas situações de constrangimento em várias oportunidades diferentes. Eu diria que um aspecto também interessante nesse livro é que não há uma desmistificação, porque não são apenas os fatos positivos que o livro vai trazer. Ele vai tratar de aspectos controversos também. Por exemplo, teve uma situação que se explora a proximidade grande que o Pepe tinha com um senhor chamado Paco Casal, que era um grande ator do mundo futebolístico ali. Então, não são só... Isso aqui não é para endeusar o Mujica. Esse livro, ele humaniza ainda mais essa pessoa que começa dessa forma. Não há uma linearidade cronológica, né? Fala da gestão dele, mas depois volta na adolescência. E logo nessa primeira fase de sua vida, um elemento eu achei muito interessante, que é, ele fez parte, né, um dos fatos interessantes da vida do Mujica é que ele foi guerrilheiro na década de 60, fez parte dos Tupamaros, que era um movimento de libertação nacional. Logo veio a ditadura militar uruguaia. Ele ficou preso por mais de 10 anos, ele foi preso 4 vezes, mas a última delas foi por mais de 10 anos, né? Então esse é um elemento interessante da vida do Mujica. Depois a gente vai saber desse primeiro momento, esse primeiro contato dele com a política, e achei interessante porque ele era muito militante partidário e ele foi à União Soviética e ele se desiludiu com o comunismo. Em um dado momento, o livro traz o seguinte: o comunismo não é o caminho. Esta frase, do princípio dos anos 1960, meses depois da Revolução Cubana, lhe causava certo desconforto. No entanto, não conseguia deixar de repeti-la em silêncio. Havia visitado Moscou e experimentado a luxuosa miséria. Um dos principais hotéis da capital soviética, quando se viu diante da ostentação do Império Prussiano, no meio de tapetes persas, escadas de mármore e candelabros de ouro, entendeu que aquilo estava destinado a fracassar. Ou seja, ele era muito idealista na sua juventude. Foi visitar enquanto um líder jovem do Partido Branco, e se frustrou. Ele se frustrou porque a opulência dos líderes contrastava muito com a pobreza da maioria da população, ou seja, ele viu que havia ali uma hipocrisia, pregava-se a igualdade, mas na prática ela não era bem assim. Então esse eu acho um elemento interessante, né? Porque você pensa, o cidadão foi guerrilheiro, assaltou banco para dar dinheiro a pobre, então ele era essencialmente ideológico, mas a realidade o frustrou. E ele não fazia questão de esconder, né, essa frustração. E o que me leva a um elemento também que eu achei muito interessante, que é que eu imaginava, justamente por esse passado
nos Tupamaros, pela prisão, eu imaginava que ele era muito idealista, mas ele se mostrou, principalmente quando foi presidente de seu país, muito pragmático. Em um dado momento, por exemplo, ele diz o seguinte, faz a seguinte reflexão que eu acho digna de nota em qualquer momento histórico. Uma das principais fontes de conhecimento é o senso comum. O problema é quando você coloca a ideologia acima da realidade. A realidade bate em suas fuças e o atira no chão. Quando a ideologia começa a substituir a realidade, você passa a viver na ficção. Isso vai levá-la à ruína e a conclusões fantasiosas que não existem. Eu tenho de lutar para melhorar a vida das pessoas na realidade concreta de hoje. E não fazer é imoral. Essa é a realidade. Estou lutando por ideais. Magnífico. Mas não posso sacrificar o bem-estar das pessoas por ideais. A vida é uma só e é muito curta. Então ele se mostra uma pessoa muito sóbria quanto às suas convicções e quanto à realidade. Então isso me despertou muito o interesse. Além disso, e dialogando com esse aspecto dele, principalmente quando era presidente, de ser pragmático, ele foi alguém que tentou se reconciliar com seu passado e recebeu muitas críticas da esquerda, que é o espectro político do qual fazia parte. Por exemplo, em relação aos militares que o prenderam por várias vezes e na última delas mais de 10 anos. Ainda assim, depois, quando presidente, ele traz a seguinte constatação. Fui ao quartel de Rocha, onde fiquei preso por algum tempo. O comandante veio tirar fotos e me perguntou se podia trazer sua esposa. As voltas que a vida dá. Terminei povoando seus porta-retratos, mas não tenho ódio dos milicos. Alguns companheiros de esquerda não conseguem entender isso. Não me perdoam. Dói e por alguns momentos fico irritado com o fato de que vejam isso como uma traição. Tentei transformar o mundo e assumo a responsabilidade. Se não fossem os milicos, seriam outros. Não os odiava, foram instrumentos. Deve ser horrível passar a vida inteira com esse ressentimento. Tenho pena de quem sente isso. Não percebem que você também lutou com a apreensão. Ficaram naquela época e com esse discursinho lutam com os mortos. Você lhes tira isso e não lhes resta nada. Não entendem que a vida continua e surgem novas gerações. Viver envenenado é viver para nada. E isso aconteceu ao longo de toda a vida dele. Ele sempre foi um cara que procurou ler bastante, trocar muita ideia. E não sei se ficou claro aqui, perceptível, mas ele não tinha papas na língua. Isso foi um problema para ele em muitas ocasiões, principalmente para a sua equipe, né, que gerenciava a imagem ali do presidente. Ele não tinha papas na língua e acabava criando muitas inimizades. Ele era muito diferente. Talvez foi esse, ao mesmo tempo, um grande defeito, mas uma de suas grandes virtudes. Por falar em virtude, o bom humor, sem dúvida, também era uma delas. Em um dado momento que a vida dele esteve em perigo, né, refletindo sobre isso, ele diz o seguinte: não quero me complicar, porque se quiserem me atingir, vão me atingir. Matar você, diz o interlocutor, matar você deve ser mais fácil do que matar um deputado. Ele concorda, sim, mas eu digo aos meus companheiros, imaginem o enterro. Uma mobilização de massas. Mataram o presidente dos Estados Unidos e não vão me matar mesmo se quiserem. É preciso admitir. Faz parte da coisa. Aqui, a mensagem que quiseram me passar é que estou ao alcance de suas mãos. O que não sabem é que isso me importa um caralho. E outro ponto. Ele, muito verborrágico sempre. Não sei se verborragia seria o certo. Mas ele é um cara que é um manancial de palavrão, né? Então, aqui, por isso que eu falo, o livro não vai endeusar o Pepe Mujica, ele vai trazer o Pepe Mujica como ele era, né? E muito cheio de palavrão a todo momento, em vários momentos diferentes aqui, os entrevistadores vão relatar isso, né? Isso que fazia ele o que ele se tornou, um grande ícone internacional. Então, o livro, para não me estender muito, ele vai falar principalmente do período que o Pepe esteve como presidente do Uruguai, mas também vai falar de seu passado.
vai falar dos desafios que ele enfrentou, mas para mim fica acima de qualquer coisa o respeito por essa pessoa que viveu o que acreditava de verdade. Um grande sábio que refletia sobre a condição humana. Para além do político, era um grande pensador. E é de gente assim que eu creio que a gente precisa. Então vale muito a leitura de Uma Ovelha Negra no Poder, sobre o Pepe Mujica.